Perfeito. Bom dia, pessoal. Então, estamos gravando agora nosso web meeting com César Augusto. Ele que é o cara pós-vendas, ele que é o cara que faz essa análise profunda e está linkado aí com retenção, com satisfação de clientes, co-founder e head comercial da Perpetual Brasil. César, vou deixar você falar aí, abre seu microfone, que eu acho que nada melhor do que você se apresentar aí para a galera. Bem-vindo. Pessoal, muito bom dia aí. Como estamos? Sexta-feira, feriado aqui no estado de São Paulo, mas no resto do Brasil aqui também. Primeiramente, uma grande honra poder estar aqui com vocês, né, para contribuir o máximo possível com o conhecimento, com a rotina de vocês, né? Meu nome é César, eu sou empreendedor desde os meus 16 anos, sou co-founder e head comercial da Perpetual Brasil, uma solução inovadora que a gente tem trazido para o mercado e tudo mais. E obrigado pela oportunidade aí, gestão, Thaís, principalmente, a todos que estão presentes aqui, ligados. E bora começar, então. Thaís, você pode colocar aqui para compartilhar para mim, por gentileza? Acho que se você clicar na setinha e colocar múltiplos participantes, acho que eu já consigo aqui. Em vez de colocar host, acho que múltiplos participantes é melhor, né? Porque o pessoal vai entrando, você vai admitindo, perfeito? Ah, olha, baita dica. Você sabe que eu não sou muito das tecnologias aqui. Se você puder, não, fica tranquilo, ó. eu vou pegar o host de novo, pronto. E agora, como é que a gente faz aqui? Múltiplos participantes? Isso, no share screen, tem uma setinha para cima, você clica nessa setinha, tem ali múltiplos participantes, podem compartilhar. Ô, gente, como é que eu não sabia disso? Bom, fica à vontade agora, César. Estamos alinhados aí. Pode colocar sua apresentação na tela. Ó, a Lilian já falou, São Paulo, mas trabalhando muito. É isso aí, Lilian. A gente no gestão também, eu não estou no ambiente do gestão hoje, né? A gente faz rodízio no escritório, mas lá no gestão também a gente está alinhado. Semana que vem tem imersão aliás, esse fim de semana está acontecendo imersão em Growth, sábado e domingo. Semana que vem a gente tem imersão em mentoria 3 dias, então a gente está bem corrido também. Graças a Deus. Muito bom, não podemos parar, né? Não tem como. Vamos lá então, galera. Poxa, acho que esse tema que eu vou trazer hoje, que eu acredito que muita gente possui algum tipo de dor, muita gente possui algum tipo de deficiência, mas obviamente no bom sentido, a gente está aqui para aprender com certeza, né? Existem alguns dados estratégicos, né, que são muito interessantes, principalmente um que me chamou muita atenção, que até hoje é um dado que já foi estipulado há algum tempo, e o Sebrae detectou que 85% das empresas não fazem um pós-venda ativo. Tá? É muito normal hoje, né, a jornada do cliente das empresas pararem realmente na retenção, na etapa de aquisição, perdão, e após a aquisição do cliente, após a compra, tudo mais, acaba não tendo uma consistência, acaba não existindo um processo para fazer a empresa se certifique do sucesso desse cliente, que a empresa se certifique aí o quanto esse cliente está satisfeito, entre outros pontos que, com certeza, impactam no resultado da retenção desse cliente, na indicação da lealdade e assim por diante. Então, eu quero trazer um cenário aqui simples, objetivo para vocês, o mais objetivo, porém com detalhes que podem contribuir e tentar entregar para vocês que a partir da segunda-feira ou até mesmo hoje vocês possam criar um processo e possam colocar em práticas o que eu quero trazer aqui a respeito dessa parte de pós-venda. Antes de eu começar aqui, pessoal, levanta a mão só aí. Quem que desenvolve um pós-venda, né, e acredita que é um pós-venda consistente? O quanto isso é importante para vocês? Alguém quer compartilhar comigo aqui? Aliás, um dos formatos que eu quero trazer aqui, pessoal, que eu sempre falo, né? Eu não sou o dono da razão, eu estou trazendo um ponto de vista aqui do que a gente vem trabalhando e que sim, estamos trazendo bastante resultados para outras empresas e tudo mais, mas eu quero um formato leve, com bate-papo, tá? Então, assim, me interrompam a hora que vocês quiserem, tragam perguntas a hora que vocês quiserem, né? Então, fiquem muito à vontade com isso. Quem aqui se considera, né, ou considera que faz um pós-venda interessante, que tem resultado, né, dentro da rotina de vocês? Aí, César, eu vou compartilhar então, pode ser? Por favor, por favor. Aqui na empresa que eu trabalho, a Sistema, a gente é distribuidor de uma plataforma norte-americana e há 3
3 anos, esse é o 3º ano que a gente implantou a área de sucesso do cliente para ter essa questão do pós-venda, porque realmente nós não tínhamos. Nesses 3 anos, a gente teve um aumento na retenção de clientes de mais de 30% e geramos um bom valor de um canal praticamente, não posso falar números, mas representar um canal de vendas em termos de pipeline de novos negócios de upsell e cross-sell na base existente. O que me falta é um processo ativo com os clientes que tiveram de evasão da base. Por isso que eu quero aprender hoje com você. Muito bom, Lilian, muito bom. Alguém mais quer compartilhar aí comigo? Aumento de 30% da retenção, nossa, maravilhoso. Né? Alguém mais quer compartilhar comigo aí? Com a gente, né? Na verdade. Bom, vamos lá então, vamos ao que interessa aqui, né? Bom, acho que antes de mais nada, é muito importante vocês saberem um pouco da minha trajetória, né? Eu sou nascido em São Paulo, porém vim para Bauru, é a cidade onde eu cresci, fui criado aqui, né? Estou no interiorzão de São Paulo aqui, né? Sou filho de pais maravilhosos, né? Pai do Rafinha e do Léo, que são minhas 2 preciosidades aqui, o meu combustível todos os dias para poder movimentar e alcançar, né, os nossos objetivos, meio da minha esposa, marido da Andresa. Sou um cara que, eu curto muito rock and roll, que a minha vida é rock and roll, toco bateria, toco baixo, toco guitarra, já cantei, já tive várias bandas, né? Sempre fui muito inconformado com as coisas, sabe? Aquela coisa assim, pô, Cezão, cara, isso aqui é um prato. Não, mas por que é prato? Né? O que está acontecendo? Por que isso aí? Por que não pode ser? Eu sempre fui muito questionador, né? Não no sentido de protestante, mas no sentido de entender profundamente as coisas aí e tentar enxergar com pontos de vista diferentes, além daquilo que eu estava enxergando ali na minha frente. Com relação à minha formação, eu sou publicitário, me formei em 2001, né? Empreendo desde os meus 16 anos por incentivo do meu pai. Quebrei aos 22 anos, né? Foi a primeira experiência ruim, mas eu dou graças a Deus que eu passei por isso também, porque me trouxe muitos ensinamentos. E depois disso, graças a Deus, eu acabei errando sem dúvida, mas com certeza com um pouco de conhecimento, um pouco de bom senso a mais, né? Sempre fui um cara muito aventureiro, arrisquei muitas coisas, perdi muitas coisas, mas também conquistei muitas coisas. Sou pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, fiz um pouquinho de administração de empresas, mas, cara, eu falei, cara, isso aqui não é para mim, né? Tô fora, muita teoria, pouca prática, eu sempre fui um cara muito prático. Sou especialista em vendas consultivas, especialista em vendas varejo, gestão de equipes comerciais, visual merchandising também, que é uma formação que eu fiz lá em 2001 e acho que hoje está completamente desatualizada. Fiz algumas formações relacionadas ao Customer Experience, que com certeza permeia esse universo do pós-venda e tudo mais. Atuei bastante como consultor, palestrante e treinador de vendas. Tenho mais de 3 mil pessoas treinadas aqui, mais de 100 empresas atendidas pela minha solução, né? E atualmente co-founder e head comercial aqui da Perpetual, que daqui a pouco vocês vão conseguir entender o que a gente faz, o que a gente vem promovendo de transformação dentro das organizações aí, beleza? Então vamos entrar já nesse sentido aqui, pós-venda, né? Trazendo uma análise superficial, e cara, isso aqui não é novidade para ninguém. O pós-venda nada mais é do que uma série de ações que você desenvolve, perfeito, depois da compra, né, do cliente, depois da aquisição do seu produto, do seu serviço e tudo mais. Então, essa sequência de ações é o que caracteriza o pós-venda. Porra, César, você tem novidade, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais, então. Quais são as etapas que eu quero trazer que, na minha visão, eu considero essencial? Claro que existem muitas coisas para a gente poder complementar aqui, até gostaria da opinião de vocês também, né, sobre o que a gente pode complementar nessa panela de ingredientes aqui que podem compor um pós-venda estratégico para que você tenha uma visão muito ampla do seu cliente, para que você realmente compreenda e tenha certeza do que está acontecendo para que você tome as melhores decisões e as decisões mais assertivas possíveis aí dentro do seu planejamento. Então, essas etapas que eu considero extremamente importantes, a primeira é a jornada do cliente. Tá? Um detalhe aqui, galera, que vocês vão ver, né? A Perpetual ela nasceu justamente pelo conhecimento de um processo de pós-venda, nos deparamos aí com todos os ingredientes do Customer Experience e criamos uma receita, né? Então, é dentro do pós-venda que sim, nós entramos para o entendimento, né, da experiência do cliente como um todo. Então, muitos termos que vocês vão ver aqui estão relacionados ao universo do Customer Experience. E, na minha opinião, não existe nenhum tipo de, isso aqui é a experiência do cliente, isso aqui é um pós-venda. Acho que faz parte tudo de um mesmo contexto, tá? Então, a jornada. Quem de vocês aqui já tem a jornada do cliente mapeada?
Maravilha. Maravilha. Esse mapeamento, né, ele está realmente detalhado com todos os pontos de contato, com todos os departamentos envolvidos para que você compreenda todos os passos que o cliente dá dentro da jornada dele na sua empresa? Esse é um ponto muito interessante. Ao longo da nossa jornada aqui, né, de trabalho e tudo mais, ainda existem muitas empresas que não possuem essa jornada do cliente mapeada, tá? E a conotação estratégica de a gente ter a jornada do cliente mapeada, cara, é um negócio assim impressionante. Então, trazendo de um modo geral, tá? Assim, a jornada do cliente não tem uma fórmula exclusiva, cada empresa tem a sua, né? Então, é importante você adaptar isso à sua realidade. Mas eu gosto de um conceito que existem 5 etapas principais dessa jornada do cliente, tá? A primeira delas é a descoberta, ok? Que é por onde o cliente te descobre. Então, entre o site, entre o marketing digital, entre as suas mídias sociais, né? Ou seja, por onde que o cara, quando ele tem um problema para ser solucionado, aonde que ele te descobre? Né? Quais são os pontos de contato existentes aí nessa fase de descoberta, né? Sendo que o cliente já tem, né, essa vertente, latentemente essa dor para poder resolver. Depois dessa fase da descoberta, a gente tem a fase da consideração. E aí já começa uma interatividade muito maior com a sua empresa com relação ao atendimento, com relação a etapas dos processos de vendas, né, o funil de vendas em si, que vão fazer com que o seu cliente compile e receba, né, e entenda todas as informações para que ele considere uma aquisição do seu produto ou serviço ou não. Que a aquisição, no caso, é, sem dúvida, a próxima etapa. Que aí entra, se realmente soluciona, entra prazos, entra forma de pagamento, entra uma série de coisas que realmente vão considerar, cara, isso aqui atende às minhas necessidades, eu vou adquirir isso aqui para solucionar a minha dor. Beleza? Em grande parte das empresas, pessoal, levando em consideração aquela situação que 85% das empresas não desenvolvem o pós-venda ativo, cara, a jornada do cliente acaba aí. Em poucas empresas, e agora vindo, né, com uma cultura das empresas de tecnologia, de SaaS e tal, depois da etapa de aquisição, entra o sucesso do cliente. Essas empresas, sim, têm muito bem mapeado e têm uma estrutura muito formada para fazer com que o pegar na mão do cliente depois da aquisição, né, para que seja garantida a melhor usabilidade desse cliente com relação à sua ferramenta e tudo mais, isso existe dentro dos softwares, existe dentro da SaaS e assim por diante. E uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui também, pessoal, é desromantizar essa questão do Customer Success e provar para vocês que, uma boutique de carnes pode ter sucesso do cliente, um escritório de contabilidade pode ter um sucesso do cliente, uma academia pode ser... Então, assim, cara, precisamos romper esse paradigma, porque o sucesso do cliente eu posso inserir na minha empresa em qualquer segmento que eu atue, ok? Depois da fase da aquisição, nós temos a retenção. Então, aí entram essas jogadas do pós-venda, sucesso do cliente e assim por diante, que são os pontos de contato que eu faço, que eu tenho indicadores, métricas, entre outras coisas, para confirmar que o meu cliente está satisfeito, que o meu cliente está realmente com o seu problema resolvido e assim por diante. Depois disso, eu tenho a fase da lealdade, né? Ou advocacia também, como alguns chamam. Que aí é o quê? É o encantamento do cliente, é o relacionamento com ele, é fazer com que ele te indique, é fazer com que ele poste reviews no Google Meu Negócio sobre a sua empresa e assim por diante. Então, eu gosto dessas 5 etapas macro, né? E a jornada do cliente é você mapear todos os pontos de contato dentro dessas 5 etapas para que você possa intencionalmente criar ações estratégicas para fazer com que essa jornada e a experiência do cliente seja maravilhosa do início ao fim, para, né, que o sucesso da sua empresa ele está totalmente relacionado a isso. E é muito louco isso, cara. Por exemplo, já parou para pensar que tem muita empresa investindo no marketing digital, investindo assim, caminhões em cima de impulsionamentos, inbound marketing e tudo mais, mas estão jogando dinheiro fora porque a experiência inicial, a hora que o cliente precisa entrar na etapa de consideração, o atendimento, entre outras coisas, cara, é ruim. Então, existe uma reflexão muito importante que eu trago para os nossos parceiros. Cara, tem muita empresa jogando dinheiro fora com o marketing digital, porque a experiência que ele promove, a hora que o cliente precisa, né, de um atendimento, precisa de umas informações relacionadas, ele simplesmente ele não tem. Isso é fato, isso acontece bastante. Né? Você vê lá, o cara, eu vou investir X em SEO, Facebook Ads, tal,
Aí a pessoa que está ali, o internauta, tá, putz, legal isso aqui, tenta o contato com a empresa, demora, entra em contato no dia seguinte, e assim por diante, e assim por diante. Cara, perdeu. Perdeu. Então, a gente precisa prestar atenção em todos esses pontos de contato e realmente processar, né? Deixar isso muito bem estruturado para que a retenção do cliente lá na frente, para que a lealdade desse cliente seja totalmente impactada. Então, outro ponto muito importante, que tipo de relacionamento você vem desenvolvendo com o seu cliente? E aqui, sem dúvida, eu trago os elementos das vendas, né? Que nós temos a venda transacional e a venda consultiva. A minha opinião pessoal é que todo negócio precisa ser uma venda consultiva, onde você precisa entender o universo do seu cliente para poder realmente propor a melhor solução e propor, né, um valor agregado muito maior. Né? Claro que tem negócio, né, uma loja de conveniência que é autosserviço, que sem dúvida isso não entra, mas acredito que todas as soluções da grande maioria aqui se encaixam num sistema de venda consultiva. E quando a gente fala em consultividade, cara, isso implica em relacionamento. Quanto mais relacionamento eu tenho, mais confiança o meu cliente tem em mim. Então, mais fácil fica essa jornada, né, para ele adquirir novos produtos, fazer upsell, cross-sell, entre outras coisas, te indicar para que você realmente tenha sucesso aí de vender mais, vender melhor e vender sempre. Perfeito? Esse outro ponto também, gente, crítico dentro das empresas, que são os feedbacks dos clientes. Tá? Hoje, sem dúvida, existem muitas ferramentas, existem plataformas aí, como do nosso parceiro, né, o Tomás Duarte, aqui do G4, entre outras, que criam uma automação para poder fazer essa coleta ativa de feedbacks. Mas existem alguns desafios naturais, obviamente, né, onde a taxa de retorno, né, e eu acredito que esse ponto é uma dor de muitas empresas que não, muitas pessoas, muitos gestores sentem dificuldade na coleta ativa do feedback desses clientes. Né? Muitos clientes não respondem simplesmente, muitos clientes, né? Pô, aqui, quando foi a última vez que a gente respondeu um e-mail de NPS? Né? E aí existem muitos estudos falando que, pô, cara, o e-mail, né, a taxa de resposta vai ser de 5% a 8%, então dentro desse contexto você tem que ter muitos disparos, você tem que ter um volume gigantesco de tickets emitidos, né, de venda no mês, para que você possa ter um feedback razoável que possa refletir a realidade existente da sua empresa. Mas nesse contexto aqui, o feedback, cara, ainda ele não tem uma conotação estratégica, ele ainda não tem uma busca ativa das empresas, por parte das empresas, com o cliente para poder realmente levantar informações ricas, qualitativas, para que possam ser tomadas decisões de melhoria de processo, de mudança de produto e assim por diante. Então, tem uma frase que eu gosto bastante aqui também, cara, que, pô, a ausência de feedback é muito pior que um feedback negativo, né? E a ausência é crônica dentro da grande maioria das empresas hoje. Concordam comigo com relação a isso, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Não poder deixar de lado as métricas, indicadores realmente nos guiam, indicadores realmente trazem, né, uma gestão à vista, mais aí uma agilidade, entre outras coisas, mas qual a métrica que eu preciso trabalhar em cada etapa da jornada? Né? Hoje você vê muitas empresas trabalhando o NPS, né, e eu tenho uma opinião particular que tem muita empresa utilizando o NPS de maneira errada. Tem muita gente utilizando o NPS apenas transacional, só que além do desafio de você ter o retorno do cliente, eu faço uma pergunta para vocês. Né? Então, por exemplo, alguém com certeza tem um NPS apurado aqui de 75, de 70 e tal. Beleza? O que compõe esse NPS? Por quê? É 75, não é 85, não é 90, não é 95? O que compõe isso? Qual etapa da jornada realmente implica na composição desse NPS? É uma reflexão bem interessante. Inclusive, saiu um estudo de Harvard, bem interessante, que, poxa, é muito necessário a gente ter a riqueza da informação qualitativa, porque um indicador objetivo, um número apenas, ele não te traz insight, ele não te traz uma objetividade para você realmente entender o que está acontecendo com relação ao seu cliente para poder efetuar as melhorias necessárias dentro da sua empresa. Né? E aqui eu gosto de 5 métricas. São métricas, na verdade, aqui na Perpetual a gente trabalha com 6 métricas, né? Mas eu gosto desse conjunto de 5 métricas aqui, que com certeza te traz um universo muito
Sim, eu compartilho aqui, ô Lucas, fica tranquilo, tá? Com certeza esse universo de indicadores te traz uma real noção para que você consiga compreender, né? Qual etapa da jornada que mais está impactando? Ou se não, aquele cliente que, por exemplo, é um cliente detrator. Tá, por que ele é detrator, cara? Onde foi que nós erramos dentro da etapa da jornada do cliente para que a gente possa, né, tentar resolver isso para o cliente e assim por diante? Então, por exemplo, o CSAT. Tá? O pessoal perguntou o que é o NPS aqui. Vamos aprofundar um pouquinho dessas métricas aqui para que vocês compreendam, tá? O Customer Satisfaction Score, que é o CSAT, ele é uma métrica que ela tem uma escala de 1 a 5, tem gente que usa de 1 a 10, mas eu gosto de 1 a 5, e ela é simples. 1, muito insatisfeito, 2, insatisfeito, 3, neutro, 4, satisfeito e 5, muito satisfeito. Tá? Essa métrica, ela foi desenvolvida para a gente entender os pontos específicos da jornada. É o que a gente coloca aqui, é o que a gente atua. Então, por exemplo, como é que foi o meu atendimento, como é que foi a chegada, foi fácil encontrar, tal. Eu consigo implementar de 1 a 5, que nota você dá para o atendimento do fulano, de 1 a 5, que nota você dá aqui para o meu produto, com características X ou Y, de 1 a 5, que nota você dá aí para a localização da loja, para a estrutura, enfim. Aqui a gente consegue trabalhar uma pancada de situações aqui para analisar e trazer essa objetividade do CSAT. O objetivo é que você somando o satisfeito e o muito satisfeito, você tenha, né, um percentual aí acima de 70% para que você compreenda que sim, você está no trilho correto da sua empresa. Perfeito? O Effort Score, ele é um indicador de esforço do cliente, tá? Então, assim, vamos imaginar que um cliente ele teve que se esforçar muito para pegar uma informação, ele teve que se esforçar muito para fechar o negócio, ele teve que se esforçar muito para resolver um problema que ele teve de devolução, de troca, enfim. O Effort Score, ele é uma métrica que te demonstra pontos de fricção dentro dessa jornada. Então, aonde o cliente indica para você que ele teve muita dificuldade, que ele teve que fazer muito esforço, é onde você precisa agir também, tá? Então, por exemplo, vamos trazer aqui, qual que é a característica das empresas mais inovadoras do mundo hoje? É o menor esforço e o menor tempo. Você tem o Nubank, cara, o que eles fizeram? Eles eliminaram o esforço do cliente. Netflix, esforço zero, né? Drive-thrus, McDonald's, Burger King, esforço zero. Né? Então, isso faz parte da comodidade, da conveniência que nós, como clientes, temos e que, com certeza, impactam na consideração para a gente adquirir produto X ou Y, ou serviço X ou Y. Beleza? O Effort Score, legal até aqui, pessoal? Estão compreendendo? Aliás, o Effort Score, ele é de 1 também a 5, sendo 1 muito esforço, 2, 3 e o 5 pouco esforço também. Legal? Legal, Thaís. Show. Colocou aqui os... Beleza, maravilhoso. O Net Value Score. O que é esse aqui? É o valor percebido pelo cliente da sua empresa com relação à concorrência. Então, aqui a gente fala, pô, Alan, cara, na sua opinião, vamos avivar perante a concorrência, tá? Ela é muito pior, ela é pior, nem melhor, nem pior, muito melhor ou muito melhor. Que também é uma escala de 1 a 5, onde você consegue entender, por intermédio desse indicador objetivo, qual o percentual dos clientes da sua empresa que te consideram muito melhor, ou melhor do que a concorrência. Pô, a partir do momento que a gente tem certeza que o nosso cliente entende que a gente é muito melhor que a concorrência, quais são os insights que eu tiro disso? Eu não preciso brigar por preço, né? O valor agregado, com certeza, está sendo percebido para o cliente e assim por diante. Então, esse é o Net Value Score, perfeito? O Must Have Score, que é esse próximo MHV aqui, é o quanto de valor você agrega na vida do seu cliente. Então, você tem um software que o cliente utiliza lá todos os meses, você tem um processo de recorrência que existem muitos pontos de contato com o cliente, com a empresa, tal. E aí, a intenção dessa métrica é você medir o quanto de valor você agrega, o quanto você é indispensável para esse cliente. E aí é uma pergunta, né? Juliano, cara, se o G4 não existisse mais hoje, se o G4 não existisse, Community não existisse mais hoje, o quanto você se sentiria decepcionado? Muito pouco ou não faria diferença? Né? Isso também é uma métrica extremamente interessante, cara. Muito bacana para que você compreenda realmente o valor percebido que você está proporcionando para o seu cliente. Beleza? E o NPS, acho que todo mundo sabe aqui, né? Tem alguém que não sabe o que é o NPS aqui, pessoal? Fiquem à vontade, tá?
Eu explico aqui, mas acho que no universo do G4 todo mundo já compreende o que é o NPS. Legal? Alguém quer que eu explique detalhadamente o NPS? Sim, sim. Não, não. Sim ou não, pessoal? Pode seguir? Então, beleza. Então, eu vou explicar o que é o NPS, Thaís? Não, eu ia falar que explica já dando aquela dica esperta de NPS, aí sim todo mundo vai gostar. Boa, boa. O NPS, então, nós temos o relacional e o transacional, tá? O relacional é com relação ao todo da sua empresa. O transacional, ele é com relação a pontos específicos da jornada. E aí é o que eu falo, tá, pessoal? Eu, particularmente, aqui na Perpétua, a gente utiliza o CSAT relacionado aos pontos específicos da jornada, né? Então, assim, quando você receber, ou se você está aplicando, né? De 0 a 10, o quanto você recomenda marcos do nosso atendimento ao amigo familiar? Cara, preste atenção, ver se essa é a métrica correta, cara. O NPS ele é uma métrica de recomendação. A satisfação ela está envolvida, sem dúvida. Só que eu preciso entender um contexto maior para entender o porquê que esse cara está me indicando ou por que ele não está me indicando, por que ele é um promotor ou por que ele é um detrator. Então veja que o conjunto desses outros indicadores aqui vão trazer uma visão muito mais ampla para que você consiga compreender o seu verdadeiro NPS. E na Perpétua, por exemplo, a gente só utiliza o NPS relacional e sempre é a última pergunta. Cara, mediante tudo isso que você me respondeu, quanto você recomenda empresa X ou Y, né, para um amigo ou familiar? E aí eu consigo compor esse universo, essa visão detalhada do porquê que o cara é detrator, do porquê que o cara é neutro e do porquê que o cara é promotor. É isso, Thaís? Essa dica que você queria que eu trouxesse faz sentido para vocês, galera? Acha que esse contexto dá para ampliar um pouco aí na questão das métricas, de como você aprofundar a satisfação e os pontos do cliente com relação ao seu processo? Legal? Deu para compreender, pessoal? E aí, claro, né? Pô, Cezão, mas bacana, como que eu pego essas métricas? Como que eu desenvolvo um formulário? Como que eu faço isso? Você tem vários caminhos, vários canais também, né? Olha lá, acho que o Juliano colocou. Qual era o número do NPS? Significa que estamos aumentando os números de cliente promotor. Literalmente sim. Mas, por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês aqui, né? Você vai na concessionária Toyota. Você compra um Corolla, vamos imaginar. O carro você recomenda para todo mundo, perfeito? O carro é bacana. Tem alguns que talvez não recomendem. Mas e o processo para você adquirir ele? É recomendável também? Geralmente é duvidoso, né? Hoje a gente tem um cenário e às vezes que acaba sendo muito menos favorável com relação ao atendimento e tudo mais. Então, olha que interessante, né? O NPS, pô, ele tem essa perenidade, né, cara? Essa coisa. Então, pô, peraí, o carro eu indico, mas o atendimento eu não indico. Então, hoje você vê muitas indústrias aí, muitas concessionárias trabalhando, né? Né, você recebe o NPS, às vezes o próprio vendedor liga para você, viu? Você vai receber um e-mail aí, não esquece do meu 10, tá? Cara, fodeu. Não tem sentido isso, né? Aí só manda o NPS, só que você fica descoberto com os outros pontos. Às vezes o cara, não, o carro eu recomendo, show, legal. Só que os outros pontos que fez ele adquirir, os outros pontos da jornada que fez ele adquirir o carro, como é que tá? Então, essa visão ampla que é a riqueza dos detalhes que a gente precisa compor dentro da nossa estratégia, dentro da rotina da nossa empresa, para que a gente consiga entender o caminho, o trilho que nós estamos trilhando aí para poder aumentar as nossas vendas e tudo mais. Porque até um outro conceito que eu falo, né, cara? Uma empresa nada mais é que um monte de departamento trabalhando para o comercial vender. Né? Trazendo um pouquinho da realidade de como treinador, de como consultor de venda, que eu já atuei bastante e tal, atuo ainda, né? Cara, se uma empresa é um monte de departamento trabalhando para o comercial vender, por que não existe uma conotação estratégica do comercial com relação à satisfação do cliente, com relação a esse acompanhamento? Olha que coisa óbvia, né? É maluco isso, né? Beira loucura mesmo, dá bug, cara. Fala, cara, mas peraí, se eu preciso aumentar minhas vendas, se eu preciso vender mais, cara, se eu preciso inovar, se eu preciso né, continuar à frente da minha concorrência, tal, por que eu não estou ouvindo o meu cliente? Por que eu não estou criando mecanismos e processos para entender o quanto esse cliente está tendo sucesso com a minha ferramenta, com a minha solução, com o meu produto, com o meu serviço?
Não é óbvio, gente? Só que a gente compreende, meu, claro, cara, meu, a rotina das empresas, de nós todos gestores aqui, cara, um furacão que muitas vezes a gente não consegue entender estrategicamente a importância de compreender esse universo para que eu possa extrair de maneira maior, de maneira melhor. Tem uma outra fase que eu gosto muito também, que é muito relacionada a esse tema de pós-venda, que é o seguinte, cara, tem gente que tem medo de fazer pós-venda com medo do cliente reclamar. Porra, irmão, se você tá com esse tipo de pensamento, cara, repensa o propósito da sua empresa, velho. Repensa o propósito da sua existência no mundo, literalmente, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, se você quer... Pode falar, Thaís, pode falar. César, é rápido para ver quando eu desmuto o microfone, hein? Não, você ia fazer uma brincadeira do trocadilho, né? O feedback é importante. Porra, Né? pra O caralho, feedback cara. que é importante, né? A gente estava para ouvir o feedback, mas os pontos negativos que eles necessitam de uma urgência, né, para serem, né, corrigidos. Mas só a brincadeira do trocadilho, né? Não, perfeito, é justamente isso. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é assim, se você quer ter ideias, encontre problemas. Se você quer encontrar problemas, converse com pessoas. Como que eu traduzo isso para o meu negócio, cara? Porra, se eu quero melhorar, se eu quero inovar, eu preciso ter ideia. Para eu ter ideia, eu preciso conversar com quem? Até outro dia, cara, eu tava numa reunião, um exemplo que eu sempre gosto de trazer também. Cara, eu estava na sala de justiça de uma grande instituição financeira com os super-heróis da diretoria do negócio, cara. Os caras que tinham o poder da caneta ali. Eu tava ali, né, cara? Meu, cara gordinho de Bauru, cara, caipirão no meio desses caras. Esses caras vão me engolir, né? E aí começamos a conversar, apresentei a solução da Perpétua, tal. E aí eu fiz uma pergunta para o pessoal. Eu falei, gente, quando vocês querem melhorar o processo, quando vocês querem investir em inovação, quando vocês querem realmente estar à frente da concorrência, onde vocês buscam informações para poder realmente estrategiar isso de maneira assertiva? Aí eu tenho consultoria que me traz as tendências de mercado, eu estou vendo o meu concorrente, o que ele está fazendo, estou vendo a movimentação mundial, estou vendo os indicadores macroeconômicos, tal. Cara, eles colocaram 5, 6 pontos ali, eu falei, gente, vocês perceberam que ninguém falou, eu estou ouvindo o meu cliente? Aí pairou aquele silêncio no ar, né? Isso na mesa da board de diretoria, galera, né? Cara, é muito louco, porque esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade relacionada à experiência do meu cliente, cara, tem que ser um negócio top-down, tem que vir dos diretores, cara, tem que vir do board de conselheiros, tem que vir da instância mais alta possível estratégica para que isso possa refletir na ponta. Se não vem, meu irmão, esqueça. O novo mercado, um dos grandes pilares de diferenciação do novo mercado, cara, é a experiência do seu cliente. Totalmente isso. Né? Não só isso, claro. Não estou falando que não é importante você pesquisar o mercado, que não é importante você entender o seu concorrente. Não, pelo amor de Deus, gente, é importante. Né? Mas, cara, você ouvir o seu cliente vai te trazer uma complementação rica e muitas vezes factíveis de solução para que você possa inovar rapidamente. E até a inovação, eu gosto de desromantizar, né? Você vê muita empresa buscando inovação. Gente, inovação não se busca, ela se revela. A partir do momento que você tem uma mentalidade setada para melhoria contínua, a inovação ela grita para você. E não só uma vez, várias vezes. Esse que é o ponto. E a experiência do cliente, ela entra justamente nesse contexto. Eu preciso ouvir os meus clientes. Até um outro exemplo, Thaís, que no gestão mesmo, no CX, na imersão, né, que eu sou da segunda turma aí, o Caio Poli estava lá, tal, falando, né, de toda a estratégia que ele implementou lá no 99 táxis, tal. E aí um dos colegas que estava lá falou, Caio, como que o Uber atrapalha a estratégia de vocês? Como que o Uber impacta aí? Ele virou, gente, desculpa aí, eu vou parafraseá-lo, literalmente, tá? Ele falou um palavrão, né? Mas acho que não tem problema. Eu falo palavrão também, tá tudo bem. Tento me conter, mas é foda, né, cara? Mas vamos lá. Meu, ele virou e falou, cara, tá boa, eu quero que o Uber se foda, eu tô olhando pro meu cliente. Isso, meu, me marcou tanto, cara. Eu falei, cara, é isso, velho, é isso.
E veja bem, pessoal, eu não estou falando que você não deva dar atenção para esses indicadores externos de mercado, mas assim, quando se fala em melhoria de processo, você vê o gestor literalmente enfiando a cabeça no umbigo, entendendo só o processo e esquece de consultar o maior impactado pelo processo, que é quem? O cliente. Literalmente isso. E aí você vê investimentos em vão, você vê o dinheiro indo embora, você vê a retenção do cliente diminuindo, você vê churn, você vê cancelamento, o cliente não volta mais, e aí vem aquelas perguntas, o que eu faço para fidelizar o meu cliente, como que eu faço, tal. Aqui são perguntas que todo dia muitos empreendedores se fazem. Concordam comigo, galera? Tá fazendo sentido aí? Bacana? Maravilha. E justamente esse é o ponto, o último ponto, né? O sucesso do cliente. Gente, eu posso ter um sucesso do cliente dentro da minha empresa. Independente do segmento. Diga, Thaís. Eu só ia falar que o Lucas fez uma observação ótima, né? Usar o cliente como consultor do negócio. Cara, é isso. Se não o cliente, quem, né? Meu, perfeito, cara, perfeito, Lucas. É o que eu sempre falo para os nossos parceiros aqui da Perpétua. Eu falo, cara, você tem dezenas, centenas ou até milhares de consultores à sua disposição de graça para você melhorar a estratégia do seu negócio. Assim, esses consultores se chamam clientes. O César vai contar para a gente como fazer isso da melhor maneira. Acho que é aí que a gente está ansioso, né? Depois, Juliano, eu vi sua pergunta, depois eu te chamo aqui justamente para você fazer ela aqui. Assim que a gente, acho que chegar na área das perguntas, aí você já coloca aqui para o César responder. Perfeito, perfeito. Então, gente, o sucesso do cliente, cara, é você compreender o quanto que esse cara está satisfeito, o quanto que esse cara está tendo sucesso, o quanto você solucionou do problema dele, o quanto ele te indicaria, o quanto ele te recomenda e assim por diante. Então, veja que o sucesso do cliente, ele é o resumo da junção de todos esses pontos, de todos esses fatores que a gente precisa ter estabelecido dentro de um processo de pós-venda efetivo de maneira estratégica. Que é outro ponto que eu sempre falo para os nossos parceiros. Eu falo, cara, existe uma terceira dimensão aí na sua empresa agora. Ela existe aí, ela está aí, nesse momento, ela está do seu lado, só que você não consegue enxergar ela estrategicamente. E essa terceira dimensão se chama clientes. Simples assim. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Vamos falar de alguns erros também, para a gente depois compor o universo aí de dicas efetivas para vocês entenderem e implementarem isso, tá? Olha só que coisa interessante. Erros comuns detectados aqui no pós-venda. Primeiro de tudo é não fazer, né? E já levando em consideração que 85% das empresas nunca fizeram um pós-venda ativo. Independente do segmento e tudo mais. Olha que coisa interessante, meu. Então, o primeiro erro fatal é não fazer. Você não tem um feedback do cliente dentro da sua organização, você não tem a voz do cliente ativa dentro da sua organização, cara, você está ou num mar vermelho à deriva, né? E para você encontrar esse oceano azul, garanto para você que vai demorar mais ainda. Perfeito? Outro erro, assim, gigante, cara, que vem lotado de viés. Quando o próprio vendedor ou o próprio gestor do time e tal faz o pós-venda. Alguém aqui tem um time de vendas que faz o pós-venda, galera? Repensem. Porque as informações serão enviesadas, muitas coisas não chegarão ao conhecimento de vocês. Porra, você imagina lá o vendedor, né? O cara tá lá, porra, vendi e tal, comprou já, bati minha meta, beleza, cara. Depois eu falo com o cliente. E aí, pô, chega o gestor, pô, precisamos fazer o pós-venda. Não, peraí. Ô, fulano, e aí, tá tudo bem, cara? Como é que tá? E aí, o carro, tá gostando? Pô, legal. Ah, deu um probleminha? Putz, cara, ó, eu preciso ver como é que eu posso te ajudar aqui, tá? Não, mas, putz, você tá insatisfeito com isso? Cara, de 100% que o cliente passa de informação para o vendedor, cara, você acredita de verdade que vai chegar para você 100%? Não vai, cara. Não vai. Teve outro grande exemplo, meu cunhado, ele foi comprar um carro na Volvo, ok? Super valor agregado, né? Comprou o carro lá. O processo foi um desastre. Ele falou, Cezão, foi um desastre, que eu queria muito carro, cara. E só nessa concessionária que eu achei a configuração que eu queria, né?
mas foi horrível o atendimento, né? A falta de informação, né? Me passou um monte de informação depois que eu tinha fechado o negócio que eu poderia ter considerado diferente e tal. E no final de tudo, a própria vendedora que vendeu o carro para ele, Marcelo, ó, que legal, você vai receber um e-mail aí, tá? Então, ó, você pode me dar 9 ou 10? Não esquece do meu 9 ou 10, tá? Cara, acabou, velho. Sua métrica foi para o espaço. O seu indicador foi para o espaço. O que o meu cara fez? Ele não respondeu. Óbvio. Ele falou, cara, não dá para responder. Quer falar, Daniel? Desmutou aí. Então, olha que coisa... Ô, Zé, eu quero mesmo a galera trazendo aí exemplos, hein? Quem quiser, abre o microfone, compartilha aqui, se já fizeram, não fizeram, ou perguntem já, né? Mas eu acho que todo mundo se identifica com alguma desses cenários que você falou agora, viu, César? Principalmente o vendedor ligando para a gente para pedir o feedback e como a gente se sente, e às vezes você só quer desligar o telefone, né? Você não vai passar. Isso. E geralmente, cara, não podemos esquecer que a gente é consumidor, nós somos clientes também, tá? Né? E geralmente, como é que foi? Foi tudo bem. Geralmente o que ele responde de primeira é mentira, galera. Tá satisfeito? Tá tudo bem. Tá. Meu, cliente, a gente quer se livrar, sabe? Então a gente joga qualquer coisa ali. E o brasileiro, assim, ele não quer se dispor, né? Tem muita gente que tem o coração bondoso, fala, putz, cara, se eu for reclamar, eu vou prejudicar o cara que tá empregado aqui. Né? E claro, tem muitas empresas que não entendem dessa maneira e acabam realmente crucificando o empregado ao invés de treiná-lo e tudo mais, que são pensamentos pequenos que a gente encontra no mercado por aí ainda, sem dúvida alguma. Mas, cara, nós precisamos falar, e dentro da nossa empresa, do lado de cada mesa, cara, nós precisamos criar um universo totalmente neutro à situação. Então, essa situação de o próprio vendedor ou o próprio gerente de vendas fazer, e aí, como é que tá? Cara, repensem nisso, porque 100% das informações e 100% dos indicadores podem não condizer com a realidade existente da sua empresa. Perfeito? Legal? Outro ponto, perdeu o time. Então, o cara foi lá, comprou o carro, vai ligar daqui 4 meses, cara. E aí, como é que foi a sua experiência com a gente, com o atendimento? Cara, foi, né? Pelo que eu me lembre, gera muito esforço para o cliente lembrar. Fazer um ano depois, né? E tal, gera muito esforço. Então, assim, cara, estabeleça o time perfeito para você entender a satisfação do seu cliente, dependendo do seu produto ou serviço. Um cara que comprou um apartamento, por exemplo, eu posso ter um time de logo após a compra para entender os pontos iniciais da jornada, eu posso ter o time daqui 3 meses para eu entender como está sendo a usabilidade desse cliente, eu posso ter o time daqui 6 meses, 9 meses, 1 ano, mas cada ponto de contato com uma estratégia diferente para você compreender a experiência dele como um todo. Então, esse time é importante a gente definir também. Né? Se é um produto, comprei um relógio na Vivaro, legal. Qual que é o time para você fazer um pós-venda desse cara? 1 semana depois. Tô te ligando aqui. Como é que... Cara, e aí? Qual que é a sensação de usar o relógio da Rolex, exclusivo que você queria tanto, tal? Que legal, cara. De 1 a 5, quanto você ficou insatisfeito? Você ficou satisfeito aqui com o nosso atendimento? Cara, de 1 a 5, quanto você está satisfeito com o nosso produto? Né? Que legal. De 0 a 10, quanto você recomenda a nossa loja aqui, um amigo ou um familiar? Né? Então, veja que eu consegui 3 métricas aqui, entendendo a experiência de uso dele e tal. Então, assim, volto a dizer, não existe uma mágica, pessoal, até trazendo um spoiler aqui dessa pergunta, né, como criar um formulário, tal. Cara, depende para cada estratégia, do que você quer levantar, depende de cada ocasião, de cada produto, tal. Precisa entender esse cenário, do que você quer coletar com o seu cliente antes de fazer um pós-venda. Precisa ter objetivo em cima disso. Perfeito? Outro erro muito grande que eu vejo, pessoal, entrar em contato com o cliente dizendo que está fazendo um pós-venda, e eu acredito que tem muita equipe de vendas que faz isso, tá? Por experiência própria aqui. É aquela coisa, oi Thaís, tudo bem? E aí, como é que tá o vestido que você comprou? Tal. Tá legal, né? Legal, chegou umas peças exclusivas novas, lindas, que é a sua cara. Tô te esperando para tomar um café. Gente, isso não é pós-venda. Isso não é pós-venda. E tem muito vendedor que acredita que fazendo isso está fazendo pós-venda. E não estou falando que isso dá errado também, tá? Porque tem muita gente, que legal, chegou exclusiva para mim, pode funcionar. Mas, cara, tem uma estratégia diferente para isso. Isso é uma estratégia de venda, não é uma estratégia de pós-venda. Legal? Outro ponto, tratar o cliente de forma genérica.
né? Não conhecer o cliente, não ter informações a respeito desse cliente. Aqui eu trago um outro dado muito interessante, que 70% das empresas não possuem os dados dos seus clientes de maneira efetiva, de maneira aprofundada, para você realmente entender o perfil desse cara. Então, a partir do momento que você vai fazer um contato com ele, seja por e-mail, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, porra, entenda com quem que você vai falar antes. Não trata o cliente de forma genérica. Compreenda ele. Fala, meu, você estava aqui, pô, que legal, cara, você foi atendido por tal, você comprou, meu, isso, né? Cara, que legal, meu, pô, como que você descobriu a gente? Como que você vê? Então, cara, você está vendo que você consegue criar um relacionamento e consegue levantar essas métricas de uma maneira bem interessante, cara. Se fazendo interessado pelo cliente e ele te entendendo como interessante também. O ponto é que esses erros, eles são tão comuns que o cliente, quando liga alguém da empresa, ixi, quem quer me vender já? Não existe esse relacionamento estratégico com o cliente. E aí, quando você faz o contato com o cliente, simplesmente ele entende que você está querendo vender alguma coisa. E aí você está perdendo tempo, energia, dinheiro e assim por diante. Concorda? Legal? Olha só. Não dar atenção ao feedback negativo. Também outro ponto. Cara, existe uma estatística que 50% das empresas não dão retorno para o cliente. Inacreditavelmente, cara. Inacreditavelmente, 50% das empresas não dão retorno, não dão, né, uma atenção ao feedback, a uma insatisfação do cliente, cara. Erro grotesco. O não planejar, que está realmente intrínseco à estratégia, ao objetivo do contato que você vai fazer com o cliente, né? Quem que é o cliente e assim por diante. Encher o cliente de mensagem, né? Lista de transmissão, cara, pavor de lista de transmissão. Primeiro que o cliente que não tem o seu contato salvo, ele nem vai responder, ele nem vai receber a sua mensagem, né? Então, encher o cliente de e-mail, encher o cliente de mensagem, tal, gente, existe um instrumento mágico chamado telefone. E com a correria do dia a dia, essas automações e tudo mais, cara, tá muita gente mandando e-mail, se apoiando em e-mail, se apoiando em WhatsApp, tal. E o telefone é uma ferramenta para você entender a emoção desse cara, para você entender subjetividade, para você entender qualitativamente. Concorda que é muito mais fácil num ponto de reclamação o cliente falar do que ele escrever? Então, o telefone, cara, eu defendo que é um ponto estratégico do pós-venda também, para que você crie um relacionamento e o cliente sinta uma exclusividade contigo. E, poxa, cara, por fim, né? Não ser um processo consistente. Pós-venda tem que ser consistente e constante, galera. Ele tem que fazer parte do processo da sua empresa. Ele tem que estar presente todos os dias na estratégia da sua empresa. Legal, pessoal? Se identificaram com algumas coisas aqui que podem ocorrer atualmente? Show? Deu para abrir um pouquinho aí a visão? Legal? Maravilha. Por conta desses erros, cara, existe que não é novidade para ninguém. Kotler já falava há muito tempo que, um cliente novo te custa 5 a 7 vezes mais. E quando se fala em vender mais, a nossa cabeça ela mira para o universo de prospecção, de novos clientes, de contas, de novas contas e assim por diante. E a gente esquece dessa riqueza que é a base de clientes que a gente tem. Cara, a base de cliente, ele já teve contato contigo, ele já conhece seu produto, tal. Então, quando você realmente cria um relacionamento consistente por intermédio de um pós-venda estratégico, é muito mais barato esse cara vir comprar, te indicar e tudo mais, do que você ficar investindo um caminhão de dinheiro em marketing digital para trazer novos clientes. Lembrando que o marketing, galera, a função do marketing, sabe qual que é? É trazer o cliente até a porta da sua empresa. Da porta para dentro, meu irmão, é outro rolê. E esse rolê tá contigo. E envolve o quê? Treinamento de equipe, envolve um processo de pós-venda, envolve um processo definido ali das etapas de venda para que você possa entender o seu cliente de maneira melhor e mais aprofundada, para você poder solucionar o problema, envolve logística, envolve financeiro, envolve uma série de outras coisas. Perfeito? Essa outra métrica aqui é um dado também muito interessante que corrobora muito do que eu estou falando, tá? A cada 26 clientes, apenas 1 a cada 26 clientes vão trazer um feedback negativo para você, vão falar reclamando de algum ponto da experiência que ele teve com você. O restante, simplesmente, cara, ele vai deixar de fazer negócio com você, vai virar as costas e não vai te indicar, provavelmente vai falar mal, né, da sua empresa, dentro do seu círculo social e assim por diante. Então, dentro desse contexto, galera, existe uma zona escura dentro das empresas. Você não sabe. Se eu tenho
tenho 4 clientes reclamando a respeito de um ponto, eu posso ter um universo de 100 clientes insatisfeitos por trás, eu simplesmente não sei. Olha a importância do feedback ativo, de você ter um processo de pós-venda monitorando esses clientes de maneira consistente. Ah, César, eu tenho 10 mil tickets emitidos por mês. Cara, beleza. Pega um percentual que 20 a 30% já corresponde a uma atualidade, uma realidade da sua empresa, e o resto você automatiza com plataformas como, por exemplo, a Track, a Harvard, entre outras, para você poder ter um complementar de informações. Mas um percentual, uma amostragem, é muito necessário você fazer esse tete-a-tete com o cliente. Perfeito? Seja na curva A, né? E aí você define qual é a estratégia mais interessante, né? A curva A, sem dúvida, traz uma conotação interessante por conta da lucratividade que ela traz para você. Perfeito? Esse outro ponto, são necessárias 12 experiências positivas para compensar apenas uma negativa. E, cara, por fim, que aumentar a sua taxa de retenção em 5% apenas pode aumentar o seu lucro de 25% a 95% a mais. É o estudo da Bain Company. Então, olha que coisa interessante, a necessidade que a gente precisa ter realmente para ter um pós-venda estratégico e os benefícios que isso traz para nós. Então, vamos lá as dicas, cara. A primeira dica que eu quero trazer para vocês, tá? Gente, tem uma pessoa inerte à operação para desenvolver esse relacionamento com pós-venda. Ou seja, crie um departamento de sucesso do cliente, né, dentro da sua empresa para desenvolver um relacionamento e contrate pessoas que são apaixonadas por pessoas. Contrate pessoas que sejam robustas, comunicativas, né, que tenham essas skills aí de identificar métricas, de analisar dados, para que você possa compor uma estratégia diferente, tá? Então, o seu pós-venda ele tem que ser inerte à sua operação de vendas. Então, coloque uma pessoa separada ou um time separado para isso, beleza? Tem o objetivo, então estratégie o que você vai conversar com os seus clientes e quais informações você quer levantar. Os dados do cliente, sem dúvida, sem os dados vocês não vão conseguir fazer isso, ok? Certifique-se do sucesso do cliente, né? Então, desmistificando o sucesso de novo, cara, essa estratégia do objetivo e com base nos dados que você tem, cara, é justamente isso, é você ter certeza de que o sucesso do seu cliente está acontecendo com relação ao seu produto ou serviço vendido. Utilize as métricas. Esse outro ponto aqui, galera, indicações. Grande parte das empresas, a grande maioria, não sabe trabalhar em indicações. E como que eu identifico o ponto do meu cliente para me indicar? Quando ele está totalmente satisfeito. Ou 75% satisfeito, vamos colocar assim. Pô, legal, cara. Imagino que você conheça muitas pessoas que possam se beneficiar do meu produto, do meu serviço, como você está se beneficiando. Você consegue me mandar aí 5 contatos, cara, né? Para que eu possa apresentar para ele, dizendo que você indicou e assim por diante. Esse processo de indicação é um negócio extremamente rico e poucas empresas trabalham, tá? Comercial ativo. Ah, César, mas eu tenho uma loja no shopping, é mais receptivo. Cara, dá para você fazer um comercial ativo. Dá para você buscar clientes aí, com certeza, por intermédio das indicações. O relacionamento com o seu cliente, a nutrição, tá? Eu gosto de falar nutrir, porque é a construção do relacionamento. Então, você pode mandar informações relevantes para a usabilidade do produto ou serviço que ele adquiriu. Você pode fazer um onboarding técnico, pegar na mão desse cliente, que sem dúvida faz parte do sucesso do cliente. Ou seja, nutrir significa você gerar valor, conteúdo e informações inerentes à sua empresa para que esse cliente saiba como ter a maior efetividade, a maior, maiores benefícios com aquilo que você oferece. Tá? Quer um grande exemplo disso? Você vende um produto A. Quantos por cento da sua carteira, o produto A é o produto-chefe, tá? Quantos por cento da sua carteira sabe que você tem produto B, C, D e E? Que é o que a gente chama de metamix, né? E, cara, por experiência aqui dentro da Perpétua, na nossa operação, a gente identifica muito esse erro também, tá? Muitas empresas, muitos decisores de compras não sabem que você tem outras soluções além daquela que ele sempre compra. Então, o processo de nutrição é você realmente entender e explicitar, explorar o universo para o cliente, entender as dores deles, obviamente, para fazer esse fit para que ele possa aumentar o LTV, para que ele possa aumentar o cohort, para que ele possa aumentar a sua lucratividade e assim por diante, dentro de um cliente só. Perfeito? Esse outro ponto, esteja presente em momentos importantes, cara, isso é muito legal também, aniversários, datas profissionais, tá? Porra, Cezão, puta, não tenho tempo de fazer isso, cara, você não sabe, você não tem ideia quanto isso pode impactar na experiência do seu cliente, faz total diferença. Quando foi a última vez que você abriu um e-mail no seu aniversário de uma empresa te parabenizando? Que diferença esse e-mail fez na sua vida esse dia? Agora, você mandar uma carta personalizada, escrita à mão, você mandar um vídeo para esse cliente, cara, você mandar realmente, dar uma ligada para esse cliente, falar, cara, estou te ligando porque é seu aniversário. Parabéns. Só.
Isso faz uma diferença brutal e quase ninguém faz isso, pessoal. Beleza? Omnichannel, cara, justamente isso, meu. Utilize vários canais de comunicação, esteja com esses canais de comunicação à disposição do seu cliente, e-mail, chat, SMS, telefone, chatbot, tal, esteja disponível em vários canais de comunicação para que ele tenha facilidade em conversar contigo e para que você tenha facilidade em conversar com ele também. E, por fim, estabeleça uma frequência para desenvolver esse pós-venda, né? E eu trago aqui um insight do Gestão 4.0 CX, que existe a noventena, né? Pesquisa de satisfação, meu, é legal você fazer pelo menos de 3 em 3 meses com os seus clientes. Pô, de novo, ele está perguntando isso. Então, essa noventena te traz um espaço de tempo aí para você entender a satisfação do seu cliente, né, no processo recorrente, tal, e pegar esses insights aí que podem fazer diferença para vocês. Beleza, pessoal? E aí? Show? Deu para compreender e deu para pegar umas dicas? Maravilha. Pessoal, de tudo isso que eu falei, a Perpetual, nós pegamos a sua etapa de pós-venda, nós trazemos para dentro da nossa operação, a gente desenvolve esse relacionamento com o seu cliente, né, e te entregamos todos os dados necessários para você compreender a satisfação desses caras, para que você tome decisões assertivas, para que você melhore os seus processos, para que isso impacte na experiência do cliente, para que você venda mais, melhore sempre. Né? Esse é o objetivo da Perpetual. Eu vivenciei que a grande maioria das empresas não fazem um pós-venda e possuem informações estratégicas o suficiente para poder transformar o negócio. Né? É aquela coisa, o que você não domina no seu negócio, mas que pode transformar o seu negócio. Cara, a experiência do cliente, ela tem que ser um negócio que você domina, que isso com certeza vai transformar. Né? Mas a gente sabe que, por exemplo, poxa, Cezão, vou ter que montar um time aqui, cara, isso vai trazer muito investimento, tal. Esse é o ponto estratégico da Perpetual. Tá? Eu faço isso por vocês sem precisar com que vocês percam tempo, né, desenvolvendo isso. A gente tem a nossa neutralidade, que é um ponto alto da nossa operação. Nós desenvolvemos um relacionamento com o seu cliente por telefone, muita gente chama de louco por isso, mas a gente criou uma tecnologia interna onde todo o contato que a gente faz com o seu cliente é por telefone, de modo a encantá-lo, de modo a personalizar o atendimento, de modo a ele perceber que a sua marca sabe quem é ele e ele é um cliente importante para você. Então, dentro desse contexto, a pesquisa de satisfação é uma das engrenagens do que a Perpetual oferece para os nossos parceiros, para que vocês tenham essa visão extremamente ampla de estratégia a respeito do seu negócio. Perfeito, pessoal? Legal? Deu para compreender o que é a Perpetual aí? A gente pode aprofundar também. Quem tiver interesse aí, puxa, estou super à disposição para explicar um pouco mais do que é a Perpetual. E é isso, galera. Acho que deu para... quero o feedback de vocês, galera. Por favor. Tragam as perguntas, tragam os insights, o que vocês entenderam legal, o que mais marcou. Olha, eu estou procurando aqui a pergunta do Juliano. Vou abrir aqui para tirar a galera do mudo, né? Juliano, se você quiser perguntar, né? Você estava trazendo a questão do... Só um pouquinho, estou achando... Montar um questionário, como montar né? um questionário, isso. Como montar um questionário, como fazer essa adesão. Pode complementar a pergunta aí, Juliano. Fica à vontade. Bom dia ou boa tarde, né? Que a gente fica dentro de sala, a gente nem vê, né? Já é boa tarde já, né? Ô César, eu vejo muito quando a gente tem aí, né, os questionários de NPS e os outros, assim, quando a gente tenta rodar para o cliente, principalmente clientes que residenciais, né, que um dos clientes que eu atendo é a internet de banda larga. Então, quando você passa isso para eles preencherem, né, quando eu acho que até a gente mesmo, né, quando a gente vai ter aquele atendimento lá, liga lá no saque de alguém, olha, eu vou te fazer o NPS, eu vou te transferir para você me avaliar, aí quando te transfere, você já desliga a ligação e tchau. Como é que hoje a gente poderia ter esse engajamento de pessoas para poder responder esse questionário, né? Que eu acho que a maioria das empresas de serviço, né, de prestação de serviço, ela tem essa dificuldade, porque não é todo mundo que eu vejo pelos números aqui que, por exemplo, na margem de 100, eu tenho 90 de debandagem, entendeu? As pessoas não respondem, só 10 que responderam ali, entendeu?
Perfeito, cara, perfeito. Não, sem dúvida, essa taxa de resposta é um grande desafio, né, com relação à pesquisa de satisfações, né, coleta de indicadores e tudo mais. É um ponto-chave da Perpetual até, né? Então, muita gente chama a gente de louco porque a gente faz por telefone. Então, a dica que eu quero trazer é justamente essa. Cara, pega o telefone, velho, desenvolve um relacionamento com esse cliente. Não automatiza, não, né, para esses clientes que são chaves. Né? Você pode ter ali o seu Google Forms que você vai preenchendo quando você está conversando com o cliente, mas, cara, faça isso você. Porque justamente as pessoas não respondem porque é esforço. Só que falar, cara, é 2 palitos. Entendeu? Pega o telefone, liga pro cara, desenvolve um relacionamento, convida ele para fazer parte do processo de melhoria, vê se ele pode contribuir com você, faz ele se sentir especial, específico com relação a isso, né? E aí sim você desenvolve um papo leve, humanizado, não fica aquela coisa, oi, eu falo com o Thaís? Né? Se for outra pessoa que vai fazer, cara, presta atenção nisso, tem que ser totalmente humanizado, cara. Se for pelo WhatsApp, que é um ponto legal também, tá? Manda uma mensagem de áudio, manda um vídeo, de repente, manda com uma perguntinha, daí você pode pegar as métricas, pô, de 0 a 10, quanto você recomenda nosso produto ou serviço, um amigo familiar. Se o cara não responder, sabe? Tipo, dá responder na sua própria pergunta, falou, meu amigo, cara, sua opinião é extremamente importante para nós, posso contar com a sua sinceridade para você nos responder? Tem um processo de cadência, sabe? A cadência, quando eu falo, são inúmeras tentativas para você poder coletar isso. Né? Então, esse esforço que nós precisamos fazer também, ele impacta bastante aí no resultado. No que a Thaís até brincou aí, né? No feedback aí, numa das empresas aí que eu dou consultoria também, é uma indústria lá em Santa Rita do Sapucaí. No ano de 2019, lançou um produto e de receber tantas críticas não de quem comprava ou do dono da empresa que comprava, mas do cara operacional lá que são essas caixas, né, que põe no poste para distribuir a internet, a ferragem e tal, assim por diante. Então, muitos deles criticavam e eu vi esses números debandando lá e eu falei assim, cara, vamos ouvir o pessoal. Aí a gente começou a entrevistar o pessoal em campo. Com isso, no ano de 2020, com pandemia, eles lançaram 300 produtos, praticamente um produto por dia, e com isso o faturamento, eles, comparado, né, 2020 e 2019, 2021, já com a apuração desse ano, ele já está 6 vezes maior. Cara, por estar ouvindo o retorno do cliente. É a mágica de ouvir o cliente, cara. É exatamente isso. É exatamente isso. Era uma dor tão simples, cara, que era o quê? Um parafuso que eles colocaram na caixa lá da forma diferente na engenharia, porque do jeito que abria a caixa para bandeja para eles fazerem lá o operacional deles não era o correto. Ficava ruim quando o cara estava em cima da escada. Se fizesse ao contrário, ficaria bom. Exatamente. Trocou o lado de posição. Praticamente isso só. Exatamente, cara. Muito bom. É a mágica de ouvir o cliente, né, cara? É extremamente necessário, né? Tem uma outra pergunta aqui, Thaís, é do Lucas, né? Qual a estrutura básica de um time de pós-venda? Cara, analista de Customer Experience, analista de relacionamento com o cliente, né? Aí, obviamente, de acordo com qual que é a frequência, por exemplo, aliás, qual que é o tamanho desse trabalho dentro da sua empresa? Com quantos clientes você quer fazer isso dentro da sua empresa? Né? Qual que é a necessidade, Lucas? Conta um pouco para mim aí da realidade para eu poder te orientar. Opa, obrigado, César. Valeu por responder a pergunta. Cara, na verdade, assim, a gente tem hoje uma base de, cara, em torno de 15 a 20 clientes, assim. A gente tem uma tecnologia SaaS, né, uma startup, então a gente está crescendo bastante e a gente precisa descobrir agora quais as dores, os desafios, né? Só que a gente ainda não tem nenhum processo de pós-venda, tá? É engraçado porque a gente tem uma solução de CX, né, para os nossos clientes, mas a gente, de fato, não faz isso. Perfeito. Então é um desafio meu aí, organizar e começar, né? Colocar a ordem na casa primeiro. Sim, cara, é o CS, velho. É o CS. Se é uma SaaS, é o CS, é o Customer Success. Um analista de CS para entender tudo isso. Né? Entendendo tecnicamente do seu produto, perfeito? De 15 a 20 clientes, uma pessoa dá conta, obviamente que isso aumentar é necessário você investir aí na contratação de mais outras pessoas, mas assim, que tenha as informações técnicas a respeito do seu produto, que faça essa medição aí das métricas com
com relação à satisfação dele, que cria um relacionamento de nutrição com o seu Perfeito. cliente. Então, um funcional ali de Total. O analista de Customer Success, cara. Total. show de bola, obrigado. Total. Resolve. E se você não quiser investir, tem a Perpétua também. A gente Já faz isso veio por o você contato. também, caso você Isso não aqui. queira investir. Aí é um bom ponto, viu, cara. César? Que, isso. É. Não, só ia comentar que conta para a galera que você não conta para a galera que você não atende só grande porte, não, que você tem aí vários, né, vários formatos, porque foi a primeira pergunta que eu fiz para o César. Eu falei, pô, tô imaginando você numa super rede aí, né? Cara, não, a gente tem clientes aqui, cara, que, tem 3 colaboradores e 30 clientes, nós temos clientes que têm 200 colaboradores e 1.800 clientes, né? A nossa estrutura, o nosso modelo de negócio aqui, ele é abrangente pra caramba, a gente consegue atender com tranquilidade aí. Esse, obviamente, que um cliente que tem 10 mil tickets emitidos, com certeza demanda estrutura, e aí a recomendação é, cara, monta um time interno que vai ficar muito caro com a gente, né? O nosso posicionamento é fazer aí com pequenas, médias e grandes, de alto valor agregado, ou até mesmo o alto valor agregado é porque, pô, se eu tenho um custo com o meu cliente ou um ticket médio de R$20 por mês, obviamente que não tem sentido eu contratar a Perpétua, cara, né? Não faz sentido, então precisa fazer essa conta certinho, né? Mas, assim, com relação ao tamanho de empresa, cara, total, a gente está disposto aqui. E é o que eu sempre falo, cara, para a gente é uma enorme satisfação poder contribuir o que a gente faz, com o que a gente faz, independente de negócio, cara, fazer com que você tenha uma visão e que você possa, de repente, atuar sozinho, para mim, tá missão cumprida, tá maravilhoso. Independente de qualquer coisa, estamos aqui para ajudar, cara. Tem uma perguntinha interessante do Juliano, né? Do perfil DISC, da análise DISC. Você sabe alguém encaixa em algum perfil? Qual a tua sugestão? Cara, influente, conforme, influente estável. Você pôr um dominante, meu irmão, você vai matar o cara. O cara, para desenvolver um relacionamento com um cliente que não tem paciência, que quer fazer a coisa acontecer, não dá. Né? O DISC, ele é muito importante, né? Não só para essa vaga, mas para todas as vagas. Tanto que aqui na Perpétua também a gente tem um programa de Employee Experience, né? uma solução onde a gente entende também a experiência do colaborador. É como se fosse uma pesquisa de clima organizacional e a gente aplica o DISC para entender o quanto que o perfil comportamental desse cara se encaixa para a vaga. Né? Então, por exemplo, uma vaga de vendas, cara, DI ou ID. Alguém não sabe o que é o DISC aqui, pessoal? Querem que eu explique um pouquinho do DISC rapidamente? Acho que você pode falar e depois eu vou pegar algum artigo e vou colocar naquele e-mail final para quem quiser aprofundar. Boa. Todos nós temos 4 características comportamentais, tá? Dominância, influência, estabilidade e conformidade. A dominância, ela está relacionada ao diretor, ao senso de execução, aquele cara que quer fazer acontecer, o pragmático, o mandão, né? Pô, faz isso, né? O influente, cara, é o expressivo. É o cara que gosta de conversar, cara, que gosta de ser o centro da atenção, que, você faz negócio com ele, no final da tarde você está tomando uma cerveja no posto com ele, é um cara de fácil amizade, é um cara simpático, um cara alegre, né? Enfim, tem tudo isso de características de expressivo, né? Que são os influentes em si. Então, olha que coisa interessante, a mistura desses dois, cara, é um vendedor perfeito, que é meta, execução e carisma, influência para poder realmente fazer a coisa acontecer. Embora sejam antagônicos, né? Mas existe toda uma explicação muito mais aprofundada por isso. O estável é aquele cara que é planejador, que é paciente, né? Ele tem como característica também uma certa insegurança de ter a aprovação de outras pessoas para poder agir. É aquela pessoa que às vezes você tem que dar uma empurradinha, tal, mas é o cara que tem uma análise, um senso ali de razão, né, cautela para poder desenvolver uma função em si. E o conforme é o analítico, cara, né? Cara, ó, tem esse livro aqui, pô, legal, qual que é a gramatura dessa página aqui? É 270, tá, entendi. É aquele cara que quer detalhes, né? Aquele cara que entra no detalhe da informação, é muito organizado. Então, todos nós temos esses 4, só que geralmente 2 pontos são mais despontados, né? Tem as pessoas que têm os 4 pontos despontados, que é o equilíbrio, que é uma pessoa que é adaptável a qualquer situação,
tem pessoas que é só dominante e influente, tem pessoa que é influente dominante, influente conforme, tal, e cada uma dessas características te encaixa num perfil empreendedor, analítico, né, analista, não sei o que lá, tal, para você poder direcionar isso dentro do cargo da sua empresa. É uma análise bem interessante essa também. Deu para compreender? Você conseguiu um material complementar, Thaís, isso aí, meu, é muito rico, tá? Cara, eu Muito refiz o meu DISC ontem. Olha que maluquice, né? A gente falou de DISC hoje. Então, eu tô com um Aham. fresquinho aqui com o material e até com um site que faz aí uma análise que eu não sei se é a original, mas eu passo Sim. para vocês aí. Tem alguns testes que já são Ali, ó, de graça no Google e Juliano tal. falou, né? Seria legal arrumar um DISC. Pode deixar que eu vou colocar o que eu fiz ontem. Só que assim, eu passei uma vez pela metodologia, era super cara, né? Bom, vocês vão saber, mas era super Eu cara, vinha num fiz... CD, você recebia um puta relatório. Eu E tenho aí um eu não sei. relatório de 27 páginas sobre mim, meu, do DISC. Exato. E assim, talvez pela maturidade, né? Eu fiz há uns bons 10 anos atrás, o meu perfil mudou um pouco. Muda. Eu era mais influente, agora eu estou indo mais para o estável. Aí, se você falou que perfil para CS é influente e estável, eu estou no lugar certo, estou no time de CS aqui de gestão. É Mas é isso aí. exatamente isso. Vou passar para vocês, Muito legal. viu? Aí, ó, o Juliano falou que a GUP tem, legal. É isso, Legal. a GUP tem uma plataforma chamada Solids também, que é muito boa, uma análise bem completa. E vale a pena investir nisso aí para o time e para vocês também, para vocês se conhecerem, né? E conhecer o time. É muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Juliano. O Juliano falou que a cada 6 meses recomenda-se fazer para o mesmo funcionário ou para rodar no time para as pessoas novas que entram? Eu não entendi. Por essa, pode acontecer uma diferença ali de momento, você pode pender mais para um lado ou para o outro, é isso? Entendi. Exatamente. No curso que eu fiz de liderança executiva, da crescimento, eles pontuaram para a gente que, em cima da avaliação 360, dependendo daquelas respostas, você tem que rodar de novo o DISC. Porque você vê se a pessoa teve maturidade e ela... Porque você sempre tem que buscar o limiar, né, do seu DISC, né? Se você é muito bom, né, que nem o César comentou aí no D com I, né, que é um vendedor perfeito, às vezes aquele vendedor perfeito, por causa de ambiente, ele pode começar a ter o I dele caindo e o D dele caindo e ele começar a ser um S, um C, por causa de ambiente, e não porque ele deixou de ser. Então, isso está começando a tirar onde que ele tinha o maior talento, o maior esforço. Exato. Então, sempre é bom, interessante rodar ele de 6 em 6 meses junto com uma avaliação 360. Porque muitas vezes as empresas fazem de 1 ano, né? Eu falo que isso é o maior erro, né? Não é a gente rodar isso em 1 ano, na verdade, de 6 em 6 meses para você até mesmo conseguir ter um tempo de planejamento no ano daquela pessoa, né? Você consegue fazer aquela melhoria da pessoa ali em cima. É muito legal disso, meu. Muito bom. Muito bom. Sensacional. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Tem uma galera aqui. Eu ia falar, alguém quer trazer aí aproveitar. alguma pergunta para fechar, quer trazer alguma situação da sua empresa, alguma questão de pós-vendas que ainda está muito complicado para vocês saberem se estão no caminho certo? A gente traz uma última aí para encerrar e depois, claro, né? Chamem aí o César, bora bater papo. Tem muita coisa para ser estudada e aprendida aí dentro dessa área, né? Com certeza. Ô César, tem uma pergunta então, para fechar. Claro, Alan. Opa, tamo junto aqui. Cara, então, você falou que o pós-venda, na real, ele não que pós-venda, mas na coleta ali do NPS não é legal, tá fazendo a revenda, né, de algum produto e tal. Como que daí talvez daria para estruturar assim para conseguir ter uma revenda ou uma recorrência, assim, sabe, utilizando o pós-venda mesmo, sabe, para potencializar os resultados mesmo. Exato, cara. É justamente isso. São momentos distintos, tá? É isso que eu falo, né? O pós-venda vai te trazer dados, elementos e informações para você compreender o ponto desse cliente para poder vender mais. E você utilizar a mesma estrutura do pós-venda para querer vender para aquele cliente, cara, pode ser que não soe bem para você. E pode ser que você perca a venda com relação a isso. Então, vamos trazer para a prática, meu. Pô, você pegou uma pessoa aí, cara, fez um relacionamento com um cliente de pós-venda estratégico, falou, cara, tô te ligando aqui para te convidar a fazer parte do processo de melhoria, queria entender como foi a sua experiência, tal. Desenvolve o questionário que você elaborou, né, de estratégico para levantar essas informações. Pô, muito show. Cara, obrigado, um grande abraço, tal.
Dessas informações, você vai levar para o comercial e falou, cara, esse cara está no ponto para indicar a gente, esse cara está no ponto para poder comprar mais, esse cara está no ponto para poder realmente fazer um upsell, um cross-sell e etc. E aí o seu comercial vai fazer isso. Pô, daí a abordagem do comercial ela vai ser totalmente diferente. Sim. Porque já vai ter informações ricas, né, da satisfação, da experiência desse cliente para poder realmente fazer com que, tô vendo aqui, cara, que legal, você respondeu uma pesquisa nossa, é muito importante isso para a gente, olha só, cara, percebi que tem um ponto aqui que a gente consegue te ajudar também, tal, mediante as informações que você passou e, cara, podemos marcar um papo rapidamente para te apresentar? Tá feito o rolê. Tá. E eu também queria saber um pouquinho o que vocês daí, tipo, na Perpetual acabam, tipo, oferecendo, assim, tipo, se vocês fazem só a coleta ali do NPS final, é que, tipo, a jornada do cliente mesmo é algo mais interno, né, da empresa tá construindo, sim. É bem mais complexo, assim, para vocês estarem realizando, mas quais são, tipo, os processos, assim, que vocês oferecem também? Perfeito. A jornada do cliente, a gente identifica os principais pontos junto com você. Tá? E a gente orienta vocês depois a aprofundarem esses pontos de contatos como estratégia interna. Feito isso, nós vamos nos reunir com você para a gente fazer o nosso onboard e entender o que você quer saber desses clientes. Tá? Então, por exemplo, se você tivesse com 50 clientes aqui na sua frente agora, o que você gostaria de saber desses 50 clientes? E aí a gente traz o nosso universo de indicadores e a nossa expertise também. Olha, cara, além disso, é legal entender isso. A gente monta o escopo estratégico, tá? Você manda os dados para a gente, e vale lembrar que nós já estamos totalmente adequados à LGPD, a gente não fere em momento nenhum a legislação, porque a gente faz parte do processo de vocês. Nós estamos entrando em contato com o seu cliente a pedido de vocês, então isso tem toda a normativa, está tudo dentro do contexto da LGPD. Feito isso, a gente desenvolve o relacionamento com o seu cliente, né, as pesquisas de satisfação, o levantamento de informações, estratégico, o encantamento, a personalização. Então, imagine que a gente faça com 200 clientes, eu vou te mostrar por intermédio de indicadores objetivos e quantitativos, além dos subjetivos e qualitativos, por padrão, aonde você está acertando e onde você está errando dentro da jornada do cliente. E aqueles pontos que são de erro, eu vou trazer o que, o como e o porquê qualitativamente para você poder corrigir com agilidade para esse cliente que teve um ponto de insatisfação destacável dentro da nossa operação. Tá? E esse é um ponto muito importante também. Quando o cliente fala, cara, eu não estou satisfeito com o atendimento, com tal. Puxa, deixa eu compreender o melhor, que eles precisam saber disso aqui, cara. Me conta um pouco mais. Né? E todo o papo que a gente faz com o cliente é justamente isso, é humanizado. Porra, cara, eu imagino quanto você esteja realmente incomodado com isso e com total razão, mas deixa eu aprofundar um pouco aqui para que eles possam melhorar isso para você. E aí o cliente, ele desembucha, cara, ele fala. Né? A gente pega essa informação imediatamente e fala, ó, Alan, cara, cliente tal, da cidade tal, ó, ele está insatisfeito com esse ponto, assim, assado, e aí você tem a possibilidade de abrir o inner loop, que a gente fala, né? Que é o quê? É você internamente providenciar as ações necessárias para solucionar o problema desse cliente e retornar para ele. Tem até um outro ponto aqui que chama paradoxo da recuperação de serviço, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Imagina um cliente que começou a jornada aí, e ele não teve nenhuma falha de serviço, ele não teve nenhum ponto de insatisfação. Então, imagine que a curva de satisfação dele é uma reta aqui, né? Ou uma curva tal, mas né? Mais uniforme. Agora, imagine um cliente que teve um ponto de serviço falho, ele teve uma insatisfação durante a jornada dele, a satisfação dele caiu. Quando você vai e resolve rapidamente, cara, a satisfação desse cara ela vai ser maior do que aquele cliente que não teve problema nenhum contigo. E é assim, cara, nós como clientes, a gente não espera que a empresa não erre, mas a gente espera que se houver alguma falha com a gente, que seja reparado bem e rapidamente, né? E quando reparam bem e rapidamente, cara, opa, satisfeito, cara, show, recomendo. Falharam comigo, mas agiram assim e foi rápido, foi maravilhoso, cara, super recomendo. Olha como você muda a percepção, né, do cliente. Então, a nossa operação, além de trazer esse compilado de informações dentro desses relatórios que são feitos em painéis de BI, são feitos dashboards exclusivos da sua empresa, onde você pode acompanhar em tempo real, eu te trago expectativas para que você possa ter agilidade dentro do seu CS aí, para poder agilizar. Tem empresas que possuem o CS e está terceirizando essa parte para a gente
da coleta de informações estratégicas com o cliente, e a gente já devolve com assertividade o que o CS precisa fazer para poder ter agilidade, né? Porque a gente sabe que é uma energia muito grande das empresas, né? Desenvolver esse relacionamento com o cliente, tal, a gente sabe que é um investimento alto e uma energia muito grande. Então, isso é o posicionamento estratégico da Perpétua. A gente faz isso por vocês, devolve tudo pronto, mastigado para vocês apenas agirem. Perfeito? Sensacional, pessoal. Opa! Entrou uma pergunta da Cláudia aqui, ó. Vamos fazer o finalzinho aí, ó. Pronto. Como incentivar engajamento? Qual o percentual aceitável? Uma pergunta que eu também fiquei com essa dúvida. Uma amostragem aceitável aí dos clientes. Isso. Qual a amostragem aceitável? O que a gente pode aceitar como respostas, como amostra fidedigna, né? Que a gente precisa para tratar, para trabalhar posteriormente. Perfeito. A gente defende muito aqui, né, baseado até em estudos aí relacionados à pesquisa de satisfação e tudo mais, parecido com Pareto, né? De 20% a 30% já pode corresponder aí a uma realidade existente na sua empresa, tá? Mas aí volto a dizer, né? Quem que são esses 20% ou 30%? Qual que é a estratégia que está por trás disso? O que você quer entender para poder compreender se isso realmente reflete uma realidade ou não? Eu acho que outras estratégias vêm antes, né? Do mesmo jeito que a gente clusteriza uma base de dados, do mesmo jeito que a gente segmenta, a gente vai segmentar para essa pesquisa, né? Perfeito, é exatamente isso. Então, eu posso ter um ponto de pós-venda de produto X específico, né? De entender como que está. Por isso que é legal, né? O pós-venda. Por frequência, por exemplo, quem compra frequentemente, quem foram os últimos que compraram no último ano. Perfeito, enfim. Exatamente isso. Por isso que a gente defende, sabe? É muito importante você ter uma pessoa inerte à operação para poder criar essas estratégias para você ter uma visão 360 graus do seu processo, da sua empresa, para que você possa melhorar. Né? E o pós-venda que a gente vê hoje aí dentro das empresas, cara, é uma coisa muito, muito morna, muito superficial e não traz informações estratégicas para que você possa obter uma vantagem competitiva em cima de cada cliente. Não traz, verdade. Né? Isso que é uma coisa bacana. Aqui na Perpétua a gente cria uma estratégia para cada uma dessas, junto com você. Né? Isso é um ponto muito legal também. A Perpétua, ela não é uma empresa que, né, um produto que eu tenho na prateleira, falou, Cláudia, é isso aqui que nós vamos fazer para você. Não, todo o contexto estratégico é construído com vocês. É relacionado ao seu universo, à sua estratégia, ao que você quer saber, e aí a gente traz justamente todas as sugestões para que você tenha uma visão mais ampla possível dos seus clientes. Deu para responder? De bola, obrigada. Demais, obrigada, César. Ah, legal, meu. Pô, show. Pessoal, maravilha. Vou deixar meus contatos aqui. Vou passar no e-mail final também, viu, César? Fica tranquilo. Mas pode passar aí. Enquanto você escreve, eu vou dar meu agradecimento, né, a todos. Opa, que bom que você passou seu celular. Eu ia passar seu celular, pensei, será que, né, vai ter conflito? Mas é isso aí. Super acessível aqui, a hora que vocês quiserem, meu celular é 24/7, cara, não legal. para. Até para contar para vocês, pessoal, que são alunos do Gestão, né? Eu vou passar um NPS para vocês, tá? Mas não é a nossa única métrica, a gente está entrando com o CSAT, nossa área de CS está sendo estruturada, ela começou em dezembro, gente, o Gestão parece grande, mas a gente é uma empresa nova, tá tudo ainda em ebulição. É que nem na empresa de vocês, tá? Tenho certeza disso. E a gente estruturou só agora uma área de pós-venda e sucesso do cliente, que é o Luiz, que está ligando para todos os alunos. E eu tenho certeza que ele não ligou para vocês, que ninguém do Gestão ligou para vocês. A Cláudia está aqui para fazer Growth, a turma 11, para fazer de novo ao vivo. Cláudia, depois da turma 11, ele vai ligar para você vai ver. Então, só quero dizer que enfrentamos todos as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos e tem muita área para explorar, né? Todos nós aí com muita área para expandir. Então, queria agradecer demais por mais essa sexta-feira aí com vocês, com a gente. Quem tiver de feriado, aproveitem. Cláudia vai entrar na imersão de Growth presencial, vai sair com a cabeça explodindo. Novamente. Vai ser massa. E, gente, queria agradecer, César, muito obrigada. Se quiser fazer uma consideração final aí, é nóis. Maravilha. Poxa, foi sem dúvida uma grande honra, uma grande, né, satisfação estar com vocês aqui. Espero poder contribuir agora, mas sempre, então, é o que eu sempre falo, pessoal, meu propósito de vida é ajudar o máximo de pessoas, ajudar o máximo de empresas possíveis, independente de negócio ou não. Não se acanhe, César, eu estou com uma dúvida aqui, cara, o que você acha, tal? Cara, me tenham como um apoio nessa parte relacionada
para que eu possa clarear o máximo possível para vocês, tá? Eu acredito que tudo que eu jogo para o universo de contribuição, com certeza retorna da melhor maneira possível. Então, obrigado, estou à disposição. Não se acanhe em mandar uma mensagem para mim, no WhatsApp, me chamar. Cara, se eu não puder responder na hora que eu estou em alguma reunião, mas com certeza eu respondo. Estou super à disposição, pessoal. Contem com um amigo aqui, beleza? Muito obrigada, César. Valeu, Cláudia, pessoal. Bom almoço para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Ótimo valeu, fim de semana. Obrigada, César. Obrigado, Thaís.